Vamos falar agora sobre o cenário aí da retirada parcial das tarifas sobre os produtos brasileiros e também o avanço diplomático do diálogo entre Brasil e Estados Unidos. É natural que ninguém queira prejudicar essa melhora aí de cenário, essa melhora de uma relação, porque a visão dos empresários brasileiros sobre a prisão de Jair Bolsonaro é de que isso não deve impactar, pelo menos nesse momento, nessa relação que está sendo construída, reconstruída, né? Essa relação comercial entre os dois países, entre Brasil e Estados Unidos. Vamos falar um pouco mais sobre esse cenário agora com Fábio Andrade, economista e professor da ESPM. Bem-vindo, muito obrigada por conversar com a gente aqui, Fábio. Bom dia, Muriel. Bom dia, telespectadores. Vamos conversar sobre esse assunto que deixa tanta gente preocupada. Sem dúvida. Eu acredito que a primeira dúvida que surgiu quando olha para o cenário econômico realmente para os Estados Unidos, quando Jair Bolsonaro teve a prisão preventiva decretada, quando ele foi preso lá no sábado, foi: e agora? A gente acabou de receber esse movimento feito pelos Estados Unidos de colocar alguns outros itens importantes, como café e carne, na lista de isenções. A gente está quase aí com 1.000 produtos isentos neste momento das tarifas dos Estados Unidos. O quanto que, na sua avaliação, professor, isso realmente pode impactar a relação reconstruída aí entre Brasil e Estados Unidos? Olha, o governo Trump é sempre caracterizado por uma imprevisibilidade que é típica do presidente norte-americano, do seu comportamento, né? E de um comportamento que remete muitas vezes a um ator que ainda está no mercado de broker ou no mercado imobiliário de Nova York, né? Mas se a gente for levantar os últimos dados e analisar de uma maneira um pouco mais alargada a questão, além do grande esforço diplomático que combina ações do Mauro Vieira de um lado, com do Geraldo Alckmin em outro, é preciso olhar para dentro do próprio Estado norte-americano e das pressões que diferentes setores fizeram sobre a Casa Branca para que fossem revistas as tarifas não só do Brasil, mas de outros produtos. E por quê? Porque esses setores são menos nacionalistas ou não defendem os Estados Unidos? Não, porque basicamente são setores em que as importações são um elo importante e que a tarifa estava resultando em maiores custos. Então, todo o setor de varejo de mercado, pequenos e médios restaurantes, hotéis, estavam sendo altamente afetados por tarifas sobre café, suco de laranja, frutas e demais. Todo o setor de transportes aéreos nos Estados Unidos também estavam sofrendo com as tarifas. Fora isso, pese o peso das empresas já instaladas no Brasil e que têm suas cadeias produtivas, que revelaram temores de retaliação, sobretudo através da ANCHAM. Então, quando a gente soma o esforço diplomático brasileiro de um lado e as pressões internas dos Estados sobre o presidente Trump para evitar aumento de preço, isso nos leva a um quadro que torna menos provável que uma questão política que é importante para uma parte da Casa Branca, sobretudo aquela parte da Casa Branca, que pode ser muito bem ilustrada na figura do Marco Rubio, que são figuras tipicamente de direita e que têm uma atuação muito marcada anti-governos de esquerda e com uma preocupação de defesa da liberdade de expressão, entre outros valores. É uma frente importante, mas é uma frente e que vai encontrar, de certa forma, um pouco de resistência, não só dentro da Casa Branca, mas é importante dizer, em setores econômicos relevantes da economia norte-americana, que vem fazendo pressão não só sobre a Casa Branca, mas também sobre o Congresso. O Congresso também, é importante a gente lembrar, teve uma postura bastante proativa de questionar o plano do Trump e questionar, inclusive, a legitimidade dessas tarifas. Dito tudo isso, já vi que voltou a imagem aqui, então é para eu parar de falar, basicamente a gente tem um quadro que é menos provável pensar nesse momento do tempo em retaliações econômicas em virtude desse acontecimento político.
Pois é, ao mesmo tempo, né, professora, a gente sabe o quanto Donald Trump, na hora de anunciar aquela tarifa de 40%, porque a gente tem já os 10% que já estavam incluídos naquele Liberation Day de Donald Trump, lá no começo do ano, em maio. E aí, no meio do ano, professora, a gente teve o anúncio de Donald Trump com relação aos 40%, portanto, seriam 10% mais 40%, diante aí de umas tarifas que seriam aplicadas para o Brasil. E naquela carta divulgada por Trump, o primeiro ponto que ele cita é justamente a questão política e judiciária, enfim, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria entender, diante desse cenário, o quanto que essa discussão pode aparecer daqui para frente em futuras reuniões entre Lula, entre Jair Bolsonaro. Bom, isso vai depender de maneira significativa, para a gente ser objetivo, das disputas internas da Casa Branca. E quanto mais, digamos, o Marco Rubio tiver força para, digamos, influenciar o presidente norte-americano, seria o cenário em que, basicamente, os efeitos políticos, ou teríamos efeitos econômicos a partir dessa pauta política. Se nós defendermos do Scott Brennan e do próprio Donald Trump, os sinais são de que, basicamente, as possíveis retaliações aos problemas políticos, ou pelo menos aos problemas, ou como é entendido a questão política, e que são um problema para parte da Casa Branca, se reverta em sanções. Mas o mais provável, eu diria, e eu insisto nesse momento do tempo, é uma linha de, se possível, um endurecimento nas penalizações mais individualizadas. Então, a gente já teve a aplicação da Lei Magnitsky e uma série de restrições a membros do STF, familiares de membros do STF, e aí, juridicamente, eu não sei quais seriam as possíveis extensões desse caso, mas nesse momento do tempo, dado uma reaproximação dos chefes do executivo do Brasil e dos Estados Unidos, e essa pressão dentro dos Estados Unidos por conter um pico inflacionário, é pouco provável que a política vaze para a economia, né? É provável, sim, que na medida em que não hajam retaliações do ponto de vista econômico, essas retaliações venham por um endurecimento ainda maior do ponto de vista político. Isso está colocado. Você me pergunta sobre o universo do tempo. E aí é difícil a posição que eu fico, mas é essa que eu vou defender. O presidente Donald Trump, ele age de uma forma um tanto quanto imprevisível, e isso é uma forma imprevisível que ele carrega como uma característica desde a época de empresário e que não mudou esse modelo mental quando ele foi para a Casa Branca, né? E é importante a gente ter, basicamente, em mente o seguinte: a Casa Branca, nesse momento, é dividida, tem atores que ligam muitíssimo para a pauta de liberdade de expressão e defesa da direita, mas tem também, ao mesmo tempo, uma parte da Casa Branca que está muito preocupada com os resultados econômicos e que sabe que uma inflação pode comprometer não só o governo Trump nesse curtíssimo prazo, como pode comprometer as eleições de meio termo o ano que vem. Então, basicamente, tem uma outra mentalidade e uma outra forma de atuação. É possível a gente descartar em 100% uma volta de justificativa política para queda das tarifas aplicadas, aumento novo das tarifas aplicadas? Não é impossível, mas eu coloco como um cenário menos provável. Perfeito. Outro ponto, professor, que eu queria entender a sua avaliação é se esse recuo por parte dos Estados Unidos, no caso de acrescentar aí novos produtos do Brasil que estão isentos da taxação, principalmente café, principalmente carnes, se esse recuo significa mais que os Estados Unidos estão sentindo esse impacto de um aumento do preço do café, ainda mais que a Colômbia está sendo taxada também, de um aumento do preço da carne, ou tem mais relação com esse fator das negociações que estão acontecendo realmente, e aí entenderam que podem ganhar com uma negociação, até com relação a minerais críticos, enfim,
Como é que foi esse entendimento na sua avaliação? É mais um recuo por parte de, olha, vamos controlar nossa economia aqui, essa questão financeira aqui, para entender como é que está a nossa economia internamente, ou é já pensando também nas negociações com o Brasil? Eu vou dizer que é um combo, mas é um combo em que majoritariamente a decisão está guiada por fatores econômicos internos. Perfeito. Agora, para pegar a notícia que veio anteriormente, na medida em que essa renegociação abre a possibilidade, entre outros fatores, para pegar a matéria imediatamente colocada, abre a possibilidade de redução das tarifas sobre importação de álcool por parte do Brasil, e inclusive colocar basicamente produtores norte-americanos dentro do RenovaBio, isso pode ser utilizado pelo presidente norte-americano do ponto de vista não só da retórica, mas até dos resultados efetivos, como eu conduzi uma negociação exitosa e trouxe resultados para uma parte importante da economia norte-americana, né? Mas veja, esse é um resultado que envolve ainda uma renegociação, porque há espaço para a redução das tarifas de importação de álcool, só a título de exemplificação. Os Estados Unidos cobram, em média, 2 a 2,5% do álcool que é importado do Brasil, enquanto nós cobramos 18% do álcool que é importado dos Estados Unidos. Em que esse é um álcool geralmente produzido de milho, é diferente do nosso, e tem uma questão relativa à rastreabilidade, da sustentabilidade desse processo, é uma diferença significativa. Então, se os Estados Unidos conseguem trazer à mesa, ou como já está sinalizado, uma redução dessa tarifa de 18%, isso permite para o presidente norte-americano colocar na mesa e utilizar junto ao eleitorado norte-americano, mas não só, uma parte dos produtores norte-americanos, uma situação de ganha. E aí a gente teria aquilo que é raro até acontecer na prática, mas está presente nos livros, que é a típica relação ganha-ganha. Então, é possível que o Brasil ganhe por ter saído das tarifas de 50%, setores importantes para o Brasil, e os Estados Unidos também ganhem no sentido em que os produtores de álcool consigam voltar a abastecer o mercado brasileiro. Então, eu diria que por isso que eu falei do combo. Essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade de médio prazo. No curtíssimo prazo, eu posso estar equivocado, mas eu sou levado a avaliar que a decisão tem muito a ver com os resultados imediatos em termos de combate à inflação e, por isso, uma revisão das tarifas. Muito bem, Fábio Andrade, economista, professor da ESPM. Muitíssimo obrigada, professor, pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money, viu? Muriel, foi um prazer conversar contigo, atender, espero ter ajudado a dirimir dúvidas dos possíveis telespectadores. Agora você já sabe o caminho de casa, vamos dizer assim, só chamar que a gente participa, não tem problema nenhum. Combinado. Muito obrigada. Boa semana aí para o senhor. Obrigada.